Vamos iniciar, chamamos a primeira palestra do painel Novos Projetos e Investimentos, a convite da revista Minérios e Minerais, Investe Minas, Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais, para apresentar sobre investimentos do governo de Minas Gerais em mineração. Convidamos ao palco para a apresentação deste tema o palestrante, vamos recebê-lo com uma salva de palmas, João Paulo Braga, CEO da Investe Minas. Seja muito bem-vindo, João. Concluídas as apresentações, de 10 minutos cada, nós vamos abrir um espaço para perguntas para a plateia. O palco é seu. Muito obrigada. Oi, bom dia, senhoras e senhores. Uma honra, uma responsabilidade, professor, ser o primeiro, né? Mas estou feliz, quero cumprimentar os organizadores, a revista Minérios e Minerais, cumprimentar todos os presentes. Meu nome é João Paulo, sou diretor-presidente da Investe Minas. A Investe Minas é a agência de promoção de investimentos do governo de Minas Gerais. É ligado à Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Existe desde 1968, portanto, completou recentemente 57 anos de história, tendo contribuído para a atração de grandes empresas para Minas Gerais, mas talvez nunca tenha sido tão relevante, tão expressiva a atuação da agência na atração de investimento, quanto tem sido durante a gestão do governador Romeu Zema, que estará por aqui hoje mais tarde. E o setor de mineração, ele vem exercendo um papel de protagonismo dentro dessa nossa política de atração de investimentos. Primeiro porque um estado que chama Minas Gerais não pode abrir mão de suas riquezas minerais e do potencial econômico que isso representa para trazer prosperidade para quem mora aqui. E nós estamos engajados nisso, alavancando o nosso potencial de desenvolvimento, de crescimento, de geração de emprego a partir da nossa riqueza mineral. Especialmente nesse novo ciclo, destacando o nosso potencial para os minerais de transição energética. Então, temos rodado o mundo, mostrando a investidores, temos acompanhado aí, nesse exato momento, as discussões que envolvem a guerra tarifária, a questão das terras raras, da mesma forma outros minerais como o lítio, onde a China tem uma grande dominância nessas cadeias, e o Brasil, especialmente em Minas Gerais, se coloca como alternativa a essas fontes de fornecimento para o mundo ocidental, para os Estados Unidos e para a Europa, permitindo que esses países, por meio dos recursos que nós temos e temos em abundância, possam servir para diversificar o suprimento desses materiais que são essenciais para os carros elétricos, para as turbinas eólicas, para os painéis solares, para a indústria de defesa, para a indústria naval e tantos outros. Então, isso é uma representação de um guia, esse slide de capa é a representação de um guia de atração de investimentos para Minas Gerais, com informações relevantes para minerais estratégicos, e que os senhores e senhoras, se acessarem por meio do QR Code, que está ali no canto superior direito dessa tela, poderão ter acesso a esse guia. Como vem, Minas Gerais tem disponibilidade do lítio, do silício, que hoje Minas representa 5% do market share mundial de silício metalúrgico, que depois na cadeia de desenvolvimento vira os lingotes, vira o polissilício, até chegar às células solares. O nióbio, onde nós temos, por meio da nossa CBMM, quase 90% do market share global da produção do nióbio, e, além dos minerais de transição energética, a disponibilidade dos minerais, dos fertilizantes, dos quais o Brasil é tão dependente da importação desses elementos, o que representa um grande risco para o país, na medida em que nós somos uma grande potência do agro, mas nós não temos fertilizantes. Então, quando a gente coloca em xeque a nossa capacidade
de adquirir fertilizantes, como aconteceu durante a pandemia, onde as cadeias de suprimentos foram quebradas, nós estamos colocando em risco uma das principais atividades da nossa economia. E o que a Invest Minas faz, como que a Invest Minas atua para promover esses investimentos em mineração? A Invest Minas é uma agência de facilitação de negócio. Então, o que procuramos fazer? Conectar investidores aos empreendimentos de mineração em Minas Gerais. Quando a gente lançou o Vale do Lítio, quem aqui já ouviu falar do Vale do Lítio? Pode levantar a mão. O Vale do Jequitinhonha abriga uma das maiores reservas de lítio do mundo. E em 2022, o Brasil regulamentou a exportação de lítio que antes era proibido. Isso abriu uma janela de oportunidades para o Brasil poder prover lítio para o mundo. A partir disso, nós desenvolvemos o projeto do Lithium Valley Brasil, fomos até a Nasdaq nos Estados Unidos, fizemos um lançamento global para mostrar a investidores globais que temos lítio e temos um lítio de qualidade, uma jurisdição mineral segura, e a partir disso já recebemos aí mais de 6 bilhões em investimentos, 6 bilhões de reais em investimentos no Vale do Jequitinhonha para a produção de lítio, e que faz esse desenvolvimento extrapolar a indústria da mineração, na medida que por 2 anos consecutivos, a região do Vale do Jequitinhonha, que tradicionalmente é a mais deprimida economicamente de Minas Gerais, foi, na Junta Comercial de Minas Gerais, a região que mais registrou abertura de empresas, que são os pequenos negócios que giram em torno da cadeia da mineração, como os restaurantes, os hotéis, etc. Então, o nosso desenvolvimento da região transcende a mineração. Fazemos isso trazendo os grandes investimentos, conectando com investidores globais para que possam investir no Brasil. A coordenação governamental, na medida em quando uma empresa chega, cortando a burocracia, a gente sabe que o governo tem múltiplas agências, múltiplas portas, a Invest Minas é aquela porta única, onde o empresário bate e ele vai ser orientado ao longo de todo o processo de desenvolvimento do seu projeto. Assim como o suporte para a conexão de energia e infraestrutura, junto com as nossas concessionárias de energia, especialmente a CEMIG, a ponte para o financiamento desse projeto, seja por meio de bancos públicos, como temos aqui em Minas Gerais o Banco de Desenvolvimento de Minas, que é o BDMG, mas também a conexão com fundos e investidores privados. Um olhar especial para a questão da agregação de valor, buscando conectar essa cadeia da mina até a parte química, para a parte que se evolui na indústria de transição energética, e no final do dia procurando evidenciar e transmitir confiança regulatória. Venham, invistam em Minas, que aqui os contratos são respeitados, o governo é sério e o seu investimento está no lugar seguro. É isso que prega, essa é a prioridade do governador Zema, do vice-governador Matheus Simões, que estão à frente desse projeto. E temos um histórico comprovado, já são aí de 2019 a 2024, mais de 1.000 projetos atendidos para a Invest Minas. Minas Gerais está atingindo 1 milhão de empregos, deve atingir nesse mês, sendo gerados durante o mandato do governador Zema, ou seja, 1 milhão de carteiras assinadas a mais de saldo durante esse governo, o que é um número muito representativo, considerando que o estado tem 20 milhões de habitantes, 21 milhões de habitantes, 1 milhão de empregos é muita coisa. E acabamos de superar a marca de 500 bilhões de reais em investimentos, ou seja, meio trilhão de investimentos atraídos, dos quais 64% já saíram do papel, ou estão em implantação, ou estão em operação, chegando a mais de 320 municípios, dos nossos 853. E o detalhe, a relevância do setor de mineração, 110 bilhões em projetos de mineração, em 50 projetos ao todo, em 34 municípios diferentes, e um recorte específico dos minerais críticos, aquele que eu mostrei na tela de início, somando aí, superando já 15 bilhões de reais em investimento naqueles minerais críticos em 20 municípios diferentes. A nossa estratégia é acelerar o upstream e desenvolver o downstream. Primeiro,
o recurso está aqui, a gente precisa criar mecanismos para que a exploração mineral aconteça da forma mais ligeira possível. Precisamos tirar esses minerais da terra, porque é assim que a gente vai gerar riqueza, é assim que a gente vai gerar emprego. Então, a nossa Secretaria de Meio Ambiente tem procurado cada vez mais aprimorar os processos de licenciamento, as nossas interlocuções também vêm buscando, junto à CEMIG, junto à própria Agência Nacional de Mineração, facilitar a implementação desses projetos. E, por outro lado, olhar adiante, nós entendermos os desafios e as potencialidades de agregação de valor. No caso das terras raras, por exemplo, nós temos aqui em Lagoa Santa o laboratório de ímãs de terras raras, feito pela FIENG, e que está numa conexão muito interessante com as empresas de exploração de terras raras que estão se instalando em processo de licenciamento na caldeira vulcânica de Poços de Caldas, que é uma das maiores reservas, uma das mais relevantes reservas de terras raras, a partir de argila iônica, o que permite um processo de extração mais fácil e que pode colocar o Brasil numa posição de relevância, especialmente Minas Gerais, nessa cadeia global de terras raras. E assim, da mesma forma, olhando para outros minerais. E como que nós vemos a mineração? Nós, enquanto governo, enquanto estratégia governamental, nós enxergamos Minas Gerais e a indústria de mineração como a capacidade de ser não somente o fornecedor dos minerais, mas nós precisamos construir aqui um centro global de relevância em inovação para a mineração, de financiamento à mineração. Por que o capital, as empresas vão abrir capital na Austrália, no Canadá? Nós podemos ter aqui também um mercado de capitais relevantes, financiando esses projetos e garantindo que a riqueza circule aqui dentro. E da mesma forma, com as tecnologias, os serviços voltados à tecnologia limpa. Nós almejamos uma diversificação econômica para o estado de Minas Gerais? Sim, mas não apesar da mineração, é a partir da mineração, com a mineração como mola propulsora para inúmeras outras indústrias que podem se desenvolver a partir dela. Então, é um desenvolvimento desenvolvido e movido pela mineração, porque é assim que esse estado foi fundado, é assim que está no seu nome, e a gente valoriza muito essa indústria para o futuro do nosso estado. Muito obrigado, desejo um grande evento a todos, sucesso!